Que eu não tenho saldo no meu rim, porque foi ele que pisou-me nas minhas costas quando me bateu de noite. O osso da minha coluna está descolocado do local. Foi ele que me pisou. Eu não ia aceitar minha filha passar a mesma situação. E que mãe sou eu de ver minha filha ser derrotada do mesmo jeitinho que eu fui? Você estudou, você se preparou. No planejamento familiar você engravida. E sai o edital tão esperado, né? Então, assim, como é que fica? Como é que fica tudo? Como é que fica o sonho? Como é que fica, né, tanto esforço feito ali perdido? Se se eliminasse esse limite imposto hoje, a cada R$1.000, por exemplo, que eu deduzisse da minha declaração a título de despesas educacionais, eu pouparia recursos da ordem de R$225. Tudo isso agora no Via Legal. O Via Legal de hoje começa com um relato de uma mulher que durante quase 30 anos foi vítima do próprio pai. Uma situação absurda, construída com cenas de violência, abusos e intimidação. Apesar dos avanços sociais e da legislação, o desfecho desse caso mostra o quanto a sociedade brasileira ainda é permissiva em relação a crimes cometidos dentro de casa. Estamos no distrito de Itaúna, em Caruaru, agreste de Pernambuco. Aqui mora Dona Severina Maria da Silva, que tem 46 anos. A mulher simples que cuida da roça e da casa é protagonista de uma história que entrou para os arquivos da justiça do país. Em 2005, ela pagou R$800 a 2 pistoleiros para matar o próprio pai, o agricultor Severino Pedro da Silva. O motivo? Desde os 9 anos, Severina era violentada por ele. A mãe tinha conhecimento do fato, mas não reagia. Das agressões, Severina teve 12 filhos. 5 estão vivos. Ela lembra que durante 28 anos foi ameaçada de morte. Uma estratégia do pai para evitar que ela contasse sobre os abusos à polícia. Severino se valia da força. Que eu não tenho saldo no meu rim, porque foi ele que pisou-me nas minhas costas quando me bateu de noite. O osso da minha coluna está descolocado do local. Foi ele que me pisou, não tem saldo também. Meu ouvido eu não escuto direito e nem enxergo. Severina conta que, apesar de todo o sofrimento, só decidiu matar o pai quando ele quis abusar sexualmente da filha e neta dele, na época com 11 anos. Nos 3 dias eu mandei apagar. Por que foi caso que ele queria essa menina, ser dono da menina, a menina com 11 anos. Aí foi onde ele quis ser dono da menina, atentou 2 dias. Nos 3 dias foi onde eu paguei para matar. Aí pronto, o pulo das águas que eu passei, eu com 9 anos, eu não ia aceitar a minha filha passar a mesma situação. Então foi isso que me pesou. E então, pelo que tudo que eu passei, eu vi minha filha passar, e que mãe era eu? E que mãe sou eu de ver minha filha ser derrotada no mesmo jeitinho que eu fui? Passados 7 anos do homicídio do pai, Dona Severina se diz arrependida do que fez. E não por ter ficado 1 ano presa, mas sim porque ela deveria ter procurado os próprios direitos de uma outra forma. Ao invés da violência, ela deveria ter procurado o caminho da justiça. Se arrependimento matasse, eu tinha sido enterrada com ele. Por causa do homicídio que confessou à polícia, Severina foi levada ao tribunal do júri, mas acabou absolvida. Ela foi considerada vítima e não culpada do crime. Desde o ano passado, ganhou o direito de receber um salário mínimo por mês, referente à pensão do INSS como dependente do pai. O mesmo benefício também foi concedido aos filhos, que também são netos de Severino. Mas a história era tão diferente que esse juiz concedeu uma outra pensão à dona de casa. É que, além de filha, ela foi reconhecida como companheira de Severino. Que a justiça aí seria considerar que houve sim uma união estável. Ela viveu mais de 28 anos com ele, ela teve vários filhos, hoje 5 estão vivos.
Todo mundo lá na comunidade rural em que eles viviam sabia que, em que pese eles serem pai e filha, viviam como marido e mulher. Então eu acho que o Poder Judiciário não pode fechar os olhos para uma situação fática tão gritante, apenas dizendo, não, mas na lei está dizendo que não pode, então não pode, se há dentro do próprio ordenamento jurídico uma outra saída, que foi a que a gente encontrou para esse caso. O INSS recorreu da decisão, que considerou Severina companheira do segurado. O Instituto alegou que não pode haver união estável entre pai e filha e conseguiu suspender parte do benefício. Desta vez, foi o advogado dela que entrou com um recurso. Ela está hoje recebendo através de uma antecipação de tutela e eu entrei com um novo recurso em relação a ela, porque não foi mantido para ela o benefício. No caso do homicídio, ela reconhece que errou e deixa uma lição de vida. Pode ser o pior inimigo, eu não digo faça não. Procure seus direitos de outra maneira. O direito, ele não acolhe esse tipo de pessoa que faz justiça com as próprias mãos. Isso é vedado por lei e para isso existem centros especializados, inclusive hoje em dia é uma disseminação muito grande de centros especializados no combate à violência feminina. E se em vez de mandar matar o pai, Severina tivesse denunciado os abusos? O que poderia ter acontecido com ele? Qual seria o desfecho dessa história? O Via Legal procurou saber o que diz a legislação sobre as penas previstas para crimes tão cruéis como esse, cometido no agreste pernambucano. Quem responde é a advogada Deidre Neiva. Iria ser aberto um inquérito numa delegacia normal, onde seria investigado um crime de estupro, né, por questão presumida, 9 anos de idade, e abuso contra menores. A lei prevê medidas protetivas, afastamento, até prisão para o agressor, prisão em flagrante, etc. E naquela época não havia esse tratamento especializado para esse tipo de situação que hoje há. A lei ela é mais aplicada nos grandes centros, onde há mais acesso à informação, internet, televisão, propagandas, as pessoas sabem mais os seus direitos, né? No interior do Brasil, no mundo mais rural, essa situação, infelizmente, não está tão protegida como deveria, né? Agredir mulheres sempre foi crime no Brasil, mas há 7 anos as ações de combate a esse tipo de violência ganharam um reforço com a aprovação da Lei Maria da Penha. A norma prevê, por exemplo, que as vítimas não podem desistir de processar o agressor após o registro da ocorrência. É que, por medo, muitas mulheres acabavam retirando a queixa. Se você quer saber mais sobre essa lei, que ficou conhecida no mundo inteiro, acesse o site da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres. Nos últimos anos, milhares de brasileiros passaram a enxergar o serviço público como a melhor opção de carreira. Não é para menos. Segundo o IBGE, o salário de um profissional que ocupa um cargo no governo é, em média, 90% maior que de uma pessoa que desempenha a mesma função na iniciativa privada. Mas essa conquista não é fácil. E eu não estou falando só da concorrência acirrada. Mesmo depois de ser aprovada no exame, muita gente ainda precisa brigar na justiça contra exigências previstas no edital. Lívia é soldado da PM há 10 anos, mas há um bom tempo o maior desejo da policial é entrar para outra corporação. A gente busca assim, uma melhoria em todos os aspectos e a Polícia Federal ela é sim essa figura. Determinada a alcançar esse objetivo, em 2007 ela começou a maratona de estudos. Foram 2 anos de muita dedicação até ser aprovada na principal etapa do concurso, a concorrida prova escrita. É bom você trabalhar num sentido, né? Você buscar um rumo ali, você norteia seus passos e você um dia alcançar, isso é muito satisfatório. Mas o processo seletivo foi em 2009, já se passaram 4 anos e Lívia continua na PM. É que ela acabou reprovada nas outras etapas do concurso. A prova de esforço físico e o exame médico, em que os candidatos têm de apresentar uma radiografia da coluna. No dia das avaliações, Lívia levou um atestado. Não podia se submeter a um raio-x e muito menos participar de uma prova de resistência. O motivo? Ela estava grávida. Mas a Polícia Federal não aceitou a justificativa e eliminou a candidata. Você estudou, você se preparou,
por planejamento familiar você engravida e sai o edital tão esperado, né? Então, assim, como é que fica? Como é que fica tudo? Como é que fica o sonho? Como é que fica, né, tanto esforço feito ali perdido? Revoltada, Lívia processou a Polícia Federal. Para o advogado, a postura da corporação colocou a candidata em desvantagem apenas porque ela estava grávida. É um desrespeito à maternidade, à infância e à igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. A Polícia Federal não quis gravar entrevista, mas em nota sustentou que estava previsto no edital que grávidas seriam eliminadas do concurso, porque há uma preocupação com a saúde da mulher. E que a regra é a mesma aplicada a quem falta a prova escrita por motivo de doença. Nesses casos, a banca também não remarca o teste. Já para o juiz que analisou o processo, essa previsão é ilegal. Ele entende que esse é um caso de discriminação, já que as avaliações poderiam ter sido feitas em outra data. Qual pode ser esse momento adequado para ela? Um momento em que ela não esteja em condição gestacional, ou seja, depois que ela já tiver dado à luz, e isso o médico é que vai dizer, mas talvez seja até depois que ela já tiver terminado o período de lactação. Pela decisão do juiz, a Polícia Federal deve convocar novamente a candidata e aplicar as avaliações que faltaram. Caso ela seja aprovada, a posse no cargo será imediata. O que eu procurei fazer na sentença é criar condições para que as pessoas, todas elas, sejam igualadas, sejam todas elas colocadas no mesmo patamar, que é isso que a Constituição quer, é isso que a Constituição projeta para a sociedade brasileira, uma sociedade de pessoas iguais. Eu espero que isso norteie as próximas decisões e que também embase, né, a formulação de outros editais que acabam não prevendo essa situação. Para a Lívia, tão importante quanto receber o mesmo tratamento dado aos outros concorrentes é ter a maternidade respeitada. É o sonho realizado, né? É o maior sonho, na verdade, né? Eu largaria tudo por ela. Este ano, cerca de 25 milhões de brasileiros declararam o imposto de renda. E dessa vez, o famoso ajuste de contas com o governo teve novidades, pelo menos para um grupo de pessoas que conseguiu se livrar de uma regra considerada injusta pela maioria dos contribuintes. Na casa de Renata, a rotina é bem movimentada. São 3 crianças: Antônio, de 7 anos, Maria Carolina, de 4 e Maria Clara, de apenas 2 anos. A Maria está na educação infantil e o Antônio no 2º ano do Fundamental 1. É uma loucura, é uma rotina super pesada, porque além da escola tem uma série de atividades. Antônio faz aulas de natação e circo. Já Maria Carolina, balé e natação. E Clara deve entrar na escola nos próximos meses. Com tantos compromissos, Renata está preocupada. Ela sabe que os gastos com a educação das crianças vão aumentar. Essas escolas com qualidade, com profissionais muito bem qualificados, elas são muito caras. Elas são caríssimas no Brasil. E a gente não mede esforços porque é a educação dos nossos filhos. Por lei, oferecer educação é uma obrigação do Estado. Por isso, Renata pode abater parte dos gastos com a escola particular na hora de declarar o imposto de renda. Mas esse desconto tem um limite. Em 2013, por exemplo, o teto é de R$ 3.091 por dependente. É baixíssimo. A gente considerando só a escola, sem considerar as atividades extracurriculares, o teto, hoje, ele vai cobrir 15% de cada um deles só, anualmente. É praticamente uma mensalidade de escola. O assunto é polêmico. A Ordem dos Advogados do Brasil considera esse limite inconstitucional. Por isso, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o STF, para pedir o fim do limite nas deduções dos gastos com educação. Povo bem educado é um povo que economiza em todas as demais áreas em que o governo é obrigado a prover seus recursos. Por exemplo, na educação, na saúde, no transporte, no saneamento básico, etc. Por que é importante isso? Porque se isso fosse possível, se eliminasse esse limite imposto hoje,
A cada R$1.000, por exemplo, que eu deduzisse da minha declaração a título de despesas educacionais, eu pouparia recursos da ordem de R$225. A conta é simples. No modelo completo de declaração, um pai ou mãe com renda anual de R$60 mil e gastos de cerca de R$11 mil com a escola do filho, teria que pagar R$4.600 de imposto de renda. Sem o limite, a conta cairia para R$2.596. Mas para um grupo de contribuintes, esse limite deixou de existir, pelo menos na declaração deste ano. É que o Sindicato dos Auditores Fiscais conseguiu uma liminar aqui no Tribunal Regional Federal de São Paulo. A medida suspendeu a aplicação do teto nos gastos com educação. A decisão ainda é provisória, mas beneficia cerca de 25 mil contribuintes de todo o país. São auditores fiscais ativos, aposentados e até pensionistas. O presidente do Sindifisco explica o que significa essa vitória. Isso quer dizer que os auditores fiscais, que são experts em tributação nesse país e que são as maiores autoridades para falar em tributação, eles entendem que esse limite de dedução é muito injusto. O auditor lembra que o teto de R$3 mil não atende à realidade de boa parte dos brasileiros. Segundo ele, é mais uma prova de que é preciso brigar para acabar de vez com o limite imposto pela Receita Federal. Acho que abre um precedente importante e esse caminho que nós estamos trilhando, essa picada que nós estamos abrindo, nós esperamos que venha a trazer benefícios para outras várias categorias e, quem sabe, para a sociedade como um todo. Melhor do que isso seria uma distribuição de renda um pouco mais justa. Como é que se faz distribuição de renda um pouco mais justa? Com uma tributação mais justa. E nada mais justo do que eu não ter limite para despesas educacionais. Renata, que sempre priorizou a educação dos filhos, torce para que essa mudança chegue logo a todos os contribuintes. Nossa segunda despesa maior, depois da moradia, é a educação. Se a gente conseguisse uma restituição disso, nossa, a gente poderia poupar, a gente poderia investir mais na nossa educação mesmo. Seria um mundo perfeito, né? Um alívio para quem está passando por um momento difícil. Por ordem da Justiça, o governo deve incluir 14 doenças na lista das que permitem o saque do FGTS. Além de garantir qualidade de vida a milhares de pacientes, a medida deve evitar que muita gente precise recorrer aos tribunais para ter acesso ao dinheiro. Garçom há mais de 20 anos, Carlos teve que mudar a rotina no fim do ano passado. Foi quando ele descobriu que estava com tuberculose. Sem trabalho, diz que precisa de ajuda para manter os compromissos em dia. Recebendo auxílio da família, né, para dar conta dos estudos da minha filha, né? Carlos está fazendo o tratamento da doença no Sanatório Partenon, em Porto Alegre. Serviço que é oferecido pelo SUS. Muita tosse, o corpo completamente doído e tal. Com o tratamento hospitalar, ele acabou melhorando, para ser franco, né? No Brasil, além do auxílio do INSS, as vítimas de algumas doenças graves, como AIDS e câncer, podem receber uma ajuda extra. É que, por lei, elas têm direito de sacar os valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Pelas regras atuais do programa, Carlos não tem acesso a esse benefício. Mas essa situação deve mudar. É que o Ministério Público Federal pediu na Justiça a inclusão de outras 14 patologias citadas em uma portaria dos Ministérios da Previdência e da Saúde que regulamenta a liberação do dinheiro em caso de doença. A intenção é garantir que o fundo seja uma alternativa para reduzir as dificuldades em um momento de dor e sofrimento. Acho que isso aí é muito justo, que estão batalhando e deve ser aprovada essa lei. São pessoas, às vezes, que são carentes, não têm condições de pagar, né? Com certeza vai ajudar, vai beneficiar, né? E para ele ter uma melhor qualidade de vida também.
Pelo pedido apresentado na ação civil pública, devem ser incluídas para a liberação do FGTS as seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave, doença de Parkinson, lesão na coluna e nefropatia. Também foram incluídos pacientes com osteite deformante, artrite severa, hepatite tipo C, doença neuromuscular e lúpus sistêmico. Esta procuradora da República explica que o pedido para que a lista fosse ampliada só foi feito a partir de uma constatação. Era cada vez maior o número de ações individuais solicitando a liberação do FGTS em virtude de doenças não previstas na legislação. Além da finalidade social do fundo, ele também tem uma finalidade de proteção do trabalhador, tanto que ele prevê a própria lei do FGTS, que prevê hipóteses de saque do saldo pelo trabalhador. A exemplo do trabalhador demitido sem justa causa, o trabalhador aposentado e o trabalhador doente. No decorrer do processo, a Caixa Econômica Federal, responsável pela administração dos recursos do FGTS, alegou que as limitações são necessárias para proteger o caráter social do Fundo de Garantia, argumento que não foi acatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que ordenou a ampliação da lista. Isso é um direito do trabalhador. Ele é um direito social, ele principalmente ele protege o trabalhador naquelas hipóteses que são elencadas na lei do Fundo de Garantia, na 8036, vamos dizer, em momentos de maior sofrimento. A Caixa ainda pode recorrer. Como a medida é contra a União, a ordem só terá de ser cumprida depois da palavra final da Justiça. As relações humanas, elas caminham muito rápido. A interpretação das normas jurídicas, elas têm que ser no momento atual daqueles fatos. É um caminho que se abre. Carlos, que tenta se livrar da tuberculose, não vê a hora de poder sacar o benefício. Fico aguardando ansiosamente. Uma história que começou há mais de um século e que envolve o destino de centenas de famílias que vivem dentro do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Um trabalho e tanto para a Justiça que, além do problema social, precisa considerar a mudança de opinião do governo, que já quis tirar e agora briga para manter os moradores na região. De um lado, a luta pela moradia. Aqui ninguém vazou. Do outro, a necessidade de preservação da natureza e do bem público. O Jardim Botânico está sufocado. Ele precisa se expandir. No centro deste conflito está a comunidade do Horto, na zona sul do Rio de Janeiro. A área que pertence à União é contígua, ou seja, fica junto ao Jardim Botânico. A ocupação começou ainda no século XIX, quando a direção do parque permitiu que funcionários morassem no local. De lá para cá, o número de casas só aumentou. Na década de 1980, o poder público decidiu resolver a questão e iniciou uma batalha judicial para retomar os terrenos das 622 famílias que vivem aqui. Se tantas outras coisas podem, não é? Tipo o Jardim Botânico comerciar, disponibilizar área para comércio, para teatro, cinema, alugar espaço para eventos particulares, então cabe a moradia também. A União entrou com mais de 200 ações de reintegração de posse e venceu. Mas o primeiro terreno só foi devolvido ao poder público este ano. Nele havia 4 casas, onde Max vivia com os pais, a irmã e filhos. Nós somos a 5ª geração. Nós fomos um dos primeiros a morar aqui, o meu avô. Então, nunca falaram para o meu avô, falaram assim, no dia que você se aposentar ou morrer, ninguém pode tomar conta da tua casa. Vocês têm que ir embora. Assim como aconteceu com outros moradores, a ação contra a família de Max foi ajuizada em 1989. A sentença de primeira instância saiu em 1995 e depois foi confirmada em acordo no Tribunal Regional Federal em 2006. 2 anos depois, a Justiça emitiu a primeira ordem para a execução da reintegração de posse. Quem defende a reintegração do Horto ao Jardim Botânico argumenta que essa área é importante para as atividades do parque.
Um estudo encomendado pelo Ministério da Agricultura entre os anos de 1930 e 1940 mostra, de fato, que todos esses terrenos eram usados para um plantio de árvores estudadas por pesquisadores que trabalhavam aqui. As imagens produzidas na época também evidenciam que a quantidade de casas construídas era muito menor do que a gente vê hoje. A foto aérea mostra que a vegetação cobria boa parte da área onde hoje está a comunidade. Um desenho publicado no mesmo estudo também identificava vários desses terrenos como pontos de experimentação, com talhões de várias espécies de árvores. Pelas duas imagens, é possível ver que as atividades do parque se estendiam até o limite da Rua Pacheco Leão. Desde o início do século XX, na primeira década do século XX, aquela área foram implantados vários experimentos de silvicultura tropical, experimentos pioneiros no Brasil, de plantio de árvores, muitas delas nativas, algumas exóticas. E boa parte da área ocupada hoje por esses moradores, na realidade, está na área desses antigos experimentos. Mas o cenário que os satélites mostram hoje é diferente. A quantidade de casas aumentou e as moradias avançaram vegetação adentro. Tem até campo de futebol. Como o que está em jogo é um patrimônio público federal, o Tribunal de Contas da União também entrou em cena e determinou que os órgãos responsáveis pela administração dessas terras apresentassem a delimitação exata do parque que deve ser preservado. A direção do Jardim Botânico já enviou este mapa ao TCU. Por ele, toda a área do horto faz parte do parque. Nós temos necessidade de espaço para expandir laboratórios, fazer plantios de espécies ameaçadas de extinção, espécies representativas de biomas brasileiros. O prazo dado pelo Tribunal de Contas para que a União resolvesse o problema terminaria no fim desse ano. Mas o governo se antecipou e decidiu. Apenas 100 famílias vão continuar morando aqui. As outras 525 terão mesmo de deixar a área. O próximo desafio é definir o destino dessas pessoas. Não tem tanta pressa, podemos pensar numa década para solucionar esse problema. No entanto, é fundamental que essas áreas retornem para a instituição, que é um bem público, para que seja usado, então, para visitação pública, para pesquisas científicas e para a conservação de espécies, especialmente aquelas ameaçadas de extinção. O Via Legal fica por aqui. Na próxima semana você vai acompanhar uma reportagem especial sobre um assunto polêmico, a ortotanásia. Você sabe o que é e como funciona? Para eu que sou filho, é muito difícil tomar uma decisão dessa por ela. Quisera eu, entendeu, que ele tivesse condições e pudesse me dizer, não, eu quero que até o final tentem realmente com a minha vida. Ou não quero que tentem nada. Entendeu? Para mim, seria muito mais fácil. Então não perca o nosso programa. Até lá!